Falar das bases teóricas da educação física ou de qualquer outra área é importante ir às raízes. Vamos estabelecer aqui uma raiz na antiguidade, em Platão, que concebia o mundo perfeito das ideias e é considerado o precursor do idealismo. Na Idade Média, teve alguns seguidores, dentre eles podemos destacar Santo Agostinho. Do outro lado, vamos estabelecer uma raiz em Aristóteles. Aristóteles, ao contrário de Platão, com o mundo das ideias, ele trabalhou na perspectiva do lógico, do biológico. E teve na Idade Média um grande expoente, seguidor, que foi Tomás de Aquino, um personagem importante para a nossa pedagogia tradicional. O idealismo ele se diversificou em algumas vertentes. Uma delas nós podemos colocar em Descartes, que é considerado o precursor do método, e o seu método consistia em dividir o todo em tantas partes quanto possíveis e classificá-lo do fácil para o difícil. Também foi importante para o método Comênios, que propunha o ensino a partir da experiência. Por outro lado, no segmento do lógico, do biológico, nós vamos destacar aqui Augusto Comte, do positivismo, no momento em que ocorria um grande movimento filosófico e cultural, vários nomes surgiram. A gente desse movimento, pode destacar para a educação o nome de Rousseau, que foi um pedagogo suíço que propunha o retorno à natureza, e também o nome de Pestalozzi, não menos importante na educação, que ele, dentre outras coisas, inclui o afeto que se contrapunha à rigidez da escola tradicional, até então em que imperava. Vamos deixar aqui também registrado já Piaget, com a sua importância no aspecto biológico, com a sua teoria genética, da teoria da aprendizagem e desenvolvimento. Aqui na questão do idealismo, nós temos a vertente de Kant, que por sua vez influenciou Hegel e que acabou influenciando um outro filósofo que faz uma transformação na filosofia, que foi Karl Marx. A filosofia que até então interpretava passa a ter a conotação de transformação, considerando os componentes históricos e sociais. Marx teve alguns seguidores, nós vamos destacar aqui para a educação a importância de Vygotsky, a escola de Frankfurt, com a teoria crítica da educação, e dentro dessa escola de Frankfurt vamos destacar um dos seus membros, que foi Habermas, porque faz sentido em uma das tendências da educação física que a gente vai considerar. Aqui nós vamos deixar em destaque o behaviorismo, que teve como fonte o positivismo. Behaviorismo é o comportamentalismo, uma vertente forte, que teve um grande expoente, que foi Skinner, do estímulo e resposta. Vou colocar aqui uma oposição também da Skinner, que é um psicólogo humanista chamado Carl Rogers. Bom, nós temos aí, então, esse panorama do conhecimento. É importante a gente dizer que essas ideias, elas têm um segmento entre elas, né? Elas se desdobram, elas se tornam outras tendências, elas inspiram, na verdade, outras tendências, como foi o caso aqui do idealismo, que acabou culminando no materialismo dialético de Karl Marx. Vygotsky, na sua questão com a educação, ele se contrapôs na questão da aprendizagem e desenvolvimento, ele se contrapôs a Piaget com seu aspecto social contra o aspecto biológico de Piaget. Também no aspecto lógico, o desenvolvimento natural das tendências, das ideias, não são exatamente lineares. Isso não acontece com linearidade, não são dualizadas, elas se intercomunicam, elas se interpenetram, existe influência cruzada aí, nós dividimos para facilitar. É importante a gente considerar que todas essas tendências, todas essas filosofias, elas geraram bastante frutos, elas são a base do conhecimento atual e que a gente tem que considerar alguns deles em termos da educação. Vamos considerar aqui, por exemplo, em Tomás de Aquino, a origem da nossa pedagogia tradicional brasileira, que é uma pedagogia mecanizada, centrada no professor, valoriza
o produto final, valoriza a memorização e, por um outro lado, surge a partir da influência de alguns filósofos e também das críticas à pedagogia tradicional, surge um outro movimento, que é a escola nova, que eleva o aluno à categoria de sujeito. Lá, do ponto de vista do behaviorismo, do positivismo, podemos identificar a pedagogia tecnicista, que se ocupa, na verdade, da organização racional dos meios. E aqui, originário de Marx, nós temos as pedagogias, de uma maneira geral, as pedagogias críticas. Então, esse é o panorama que a gente tem da educação, e nós vamos pontuar a educação física. Nós temos o método parcial, que é o método que fracionava o movimento, que fraciona o movimento, e que tem sua vertente em Descartes, com a classificação, com a compartimentalização e a classificação do fácil para o difícil. O método global, que embora supere o parcial nesse aspecto, ele também tem uma vertente no biológico e vai buscar a totalidade em alguns psicólogos que trabalhavam com essa dimensão. Temos aqui uma influência do alemão Hildebrand, que são as concepções abertas, e essas concepções abertas elas são bastante próximas dos conceitos da escola nova, dos filósofos da escola nova, e elas influenciaram muito as tendências da educação física, inclusive os críticos. Vamos colocar aqui a psicomotricidade para pontuar, mas sabendo que a psicomotricidade ela vai muito além da educação física, da educação, mas também na reeducação. Vamos classificar aqui a educação física humanista do Vitor Marinho, que na verdade na época ele fez uma oposição entre o psicólogo Carl Rogers, que era humanista, e o psicólogo comportamentalista, que foi Skinner, e ele propõe a educação física humanista. Até hoje esses termos perduram no nosso ideário. Temos também a vertente do construtivismo de João Batista Freire, ligado a Piaget, que resgata a cultura do aluno, traz aquilo que o aluno já conhece, e também tem influência das concepções abertas e da psicomotricidade. Temos do outro lado a desenvolvimentista de Gottani, com base nos comportamentalistas, e tem a habilidade motora como figura central. Ela também busca uma orientação em Descartes, com a sua fragmentação do fácil para o difícil, a classificação do fácil para o difícil, e nas suas etapas biológicas também em Piaget. Temos aqui a crítico-superadora, que resgata a questão social e histórica da educação física, defendendo a educação física como também um elemento de transformação. Ela tem sua influência em Karl Marx. No caso aqui também temos a crítico-superadora, que defende a transcendência dos limites do aluno no confronto com a realidade, essa realidade mediada pelo professor. Essa crítica emancipatória de Elinor Kunz, ela tem a influência também no marxismo, mais especificamente na escola de Frankfurt e em Habermas. Podemos didaticamente estabelecer uma diferenciação e dizer que as concepções, as tendências que têm como base esses filósofos, poderíamos dizer que elas estariam dentro de uma lógica formal. E, por outro lado, as concepções, as ações, as tendências que têm como base esses filósofos estariam dentro de uma lógica dialética. E se nós pensamos dialeticamente, é preciso compreender que as coisas não são exatamente estáticas. Marx, por exemplo, ele já foi idealista e acabou virando um grande expoente do materialismo, o materialismo dialético que ele mesmo concebeu. Então a gente tem que entender que essas pessoas podem ter mudado de posição, como no caso aqui de Vitor Marinho, da educação física humanista, que produziu dentro da lógica formal, hoje produz dentro de uma lógica dialética. E assim pode ocorrer com qualquer um desses autores que foram mencionados, exatamente porque eles escreveram, são obras datadas, eles escreveram dentro de um contexto histórico e as coisas não são exatamente estáticas, elas avançam.